Aí foi passando, eles estavam construindo o salão ali, o auditóriozinho. Eu passava para o serviço, passava na casa da irmã Marisete, mas não era igual. Eu vi aquele povo ali reunido, mas aquele povo vibrante, vibrante, que eu passava de macacão todo sujo, e ia para a oficina, ou vinha da oficina. Aquilo ia me mexendo. Eu disse: que povo, meu Deus, um povo vibrante, celebrando ao Senhor, esse Deus tão maravilhoso que eu temo, mas não tenho conhecimento dele. Aí foi passando, eu ia para o serviço, voltava. Aí, chegando uma noite, esse testemunho eu já falei sobre isso, mas é bom repetir o que é bom. Nós estávamos dormindo, estava deitado, já eram as 8 horas, os irmãos estavam reunidos ali, cantando um hino lindo. Eu era católico, mas sabia de muitos hinos evangélicos, porque eu tinha parente que era da Maranata, era batista. Aí, uma noite, eu chamei Marli. Marli, vamos visitar aquele povo ali. Não conheço ninguém. Só conheci um pouquinho Marisete. Mas isso mesmo, eu tinha antipatia com Marisete. Meu Deus. Aí nós descemos, fomos. Aí tem um portãozinho assim embaixo, uma escadazinha subida. Nós subimos. Gente, cada um tem sua conversão. Mas eu creio piamente que a minha conversão foi o recebimento daqueles irmãos que vieram tudo, levantar todo mundo, né? Vinha para a porta nos abraçar, que bom o senhor aqui. Aí a irmã Maria Correia, aquela irmã querida, ela disse: eu oro todo dia pelo senhor, eu oro todo dia. Eu era novo ainda, eu oro todo dia quando veio o senhor passar, o senhor com a colherada. Eu disse: meu Deus, toca no coração daquele senhor, para que ele se entregue ao Senhor e a sua família. Igreja católica. No outro domingo, o irmão querido deu a liberdade para isso. Vocês podem ir. Aí nós ia à missa e no outro domingo estava aí com o povo, né? Francino cantando: prostrado estou diante de ti, perdão te peço do meu pecado, é grande a minha culpa. Aquilo me tocava muito, aquela música, aquela voz bonita, né? E ficamos. Logo em seguida, apareceu um grupo para eu fazer um estudo. Já falaram? Para eu fazer um estudo. Aí eu fui fazer um estudo, toda quarta-feira eles vinham aqui em casa, eu ia na casa deles. Mas eu não sabia que era testemunho de Jeová. Aí eu acompanhei eles, fui a casamento, fui a ceia, mas tudo diferente, que eu não concordei com eles. Comecei a me estudar, aí eu conversando com o irmão Valtir, ele me deu um livrozinho confrontando a testemunha de Jeová. Foi bastante. Eu comecei a ler aquele livro que me mostrou. No começo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu li aquilo. Depois fui lá em Isaías 9:6. O menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois eu fui lá em João 5, não me lembro bem o versículo, que diz: nesse nós estamos, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Aí fui bastante na outra quarta-feira, quando eles vieram. Eu disse: não aceito o ensinamento de vocês. Vocês negam Jesus como Senhor. Aí apliquei os 3 textos para eles. Aí eles balançaram a cabeça: com você não tem estudo. Você não quer aceitar, né? Não quer aceitar o nosso estudo. Eu não aceito, Jesus é o Senhor. Desde criança eu aprendi isso.
Por ele foi feito todas as coisas, sem ele nada foi feito se fez. Aí dá muito bom, vou encurtar o mais possível. Aí, um dia, nós fomos, eu sou testemunho ocular, eu fui uma reunião ali na escola, no auditório da escola técnica. Tinha um americano que ia empregar. Eu vi aquele homem dar uma profecia para o irmão Jesus, o irmão Valtir, e na realidade aconteceu, né? E essa igreja, a igreja em Vitória, isso é profética e tem um hino também que nós cantávamos. Essa obra é de Deus, ninguém a pode impedir, por Jesus quem começou, está na hora de agir. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E estou até hoje. Aí passei em 96, em 11 de novembro de 77, nós batizamos, eu, Derônimo, a irmã Cassorina, a mulher de Secundino, os 3 filhos, batizamos. Depois chegou em 96, o irmão Valtir queria nos botar no presbitério. Odilon, Norival Júnior e ele, né? Aí nós entramos no presbitério no dia 12 de maio, e 12 de maio de... não me lembro de... Queria fazer uma viagem para os Estados Unidos, então ele privou, não, vou impor as mãos em vocês ficam aí resolvendo aí a igreja, o governo da igreja. Aí o auditório estava sem janela, o Derone fez uma campanha lá, foi maravilhosa, todo mundo contribuiu, certinho o dinheiro exato, nós temos experiência marcante nesse assunto. Quando fazemos uma campanha, o Senhor dá aquilo que nós necessitamos. A campanha do cimento lá do auditório também é a mesma coisa. Então, eu vou encerrar meu testemunho, dando 10 minutos. 10? Não, 5 aí, tem tempo. Aí, nós continuamos no presbitério. Eu louvo a Deus que são esses irmãos maravilhosos, que é muito difícil um grupo de irmãos se reunir por muito tempo e não ter uma pequena briga, sei lá, isso é de Deus, né? Concordamos, se eu não estou numa reunião, os outros estão, o presbitério está e resolve um assunto, quando eu voltar, eu sou um dos irmãos, né? Nós temos muitos grupos aí que brigam, saem, chegam ali e botam denominação. Mas nós somos firmes na palavra de Jesus. E eu vos digo o mistério, Cristo e a igreja. Isso nós não podemos abrir mão, nós estamos nesse princípio, Deus tem nos abençoado grandemente, irmãos. Nós agora estamos passando por umas dificuldades do Covid-19. É pena que perdemos muitos irmãos brasileiros, até da igreja perdemos alguns, mas Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que eu tenho certeza, que Deus nos livra da morte também, né? Até aqui, graças a Deus, estamos permanecendo, a igreja está aí, a igreja teve um problema de um certo tempo, foi milagrosamente levantada, mais bonita que o primeiro tempo. A igreja, não, o salão, né?
a igreja somos nós. Aquele auditório pegou fogo e toda a vida a nossa tese é: quando acaba, aquilo não faz, não influencia nada. Se nós doar ou der aquilo, nós vamos reunir nas casas. Se chegasse a ser tomado aquilo não importa. Aquilo é tijolo, barro, né? E aconteceu isso. O nosso coração não está voltado para ali. Eu louvo a Deus que o nosso saudoso querido irmão partiu, mas ele nos preparou. Entrou depois, estava eu, Norival Júnior e Derones, e precisava de mais irmão, e ele já sabia, ele já tinha feito um apanhado de quem entraria no presbitério. Ele dava um papelzinho para mim, botar 7 nomes, outro para Eli, outro para Derones, para nós escrever, Norival Júnior, escrever quem era. É claro que nós olhamos, botamos Eli, botamos Rogério, botamos Júlio, Júlio e... Tem outro? Não, né? Rogério e Júlio. E Eli. E graças a Deus a igreja continua. A palavra de Deus diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra elas. Muitas lutas, tem muitas lutas, mas o Senhor nos livra de todas. E o diabo não pode com a igreja do Senhor. Estamos aqui para testemunhar disso, né? E aconselho os irmãos com o Salmo 33, com bom consoado que os irmãos vivem em união. Como nós temos vivido até aqui, pode ter a reclamação de um irmão ou de outro, mas está tudo controlado, Deus está nisso. O Espírito Santo de Deus tem nos dado a direção. Eu estou falando hoje de experiência. Existe muita experiência, mas existe uma experiência que muda a nossa vida. E essa experiência que eu tive aqui no Salãozinho do Horto, aquilo foi uma experiência que mudou a minha vida, o meu pensar, o meu sentimento, né? O meu próximo. E louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça. E deixa uma palavra aí na Bíblia, diz: trabalhar enquanto é tempo, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E louvado seja o Senhor. Eu sei que eu estou vivendo já os dias tenebrosos de noite, mas me alegro, me recordo quando eu saía de manhã, chegava à noite, em visitas, que eu sinto que era o meu ministério. O meu ministério não é de pregação, né, de eu pregar, né? Mas tem uns irmãos maravilhosos aí que têm esse dom de pregar. Eu visito, eu faço amizade com muita gente, e isso é maravilhoso. Que Deus seja abençoado, que os irmãos sejam abençoados, e nós continuaremos nessa visão. Isso é a igreja. Um abraço, beijo no coração de cada um. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho até a chegada para a igreja. Para quem não me conhece, talvez tenha alguém aí que ainda não me conheça, o meu nome é Júlio, como já foi dito, né? Sou um dos presbíteros da igreja. Eu nasci em Porto de Cariacica no dia 20 de janeiro de 1961. Hoje, né, estou com 59 anos de idade. Já estou na faixa de risco para o coronga. Da minha adolescência até o início da minha juventude, eu vivi lá em Cariacica, na minha casa, na companhia de 5 amigos que eram os únicos vizinhos, né, que moravam ao redor da nossa casa.
naquela época, em todo o meu período ali, até o início da juventude, as nossas brincadeiras, né, se resumiam entre nós 5 ali, e a diversão era jogar bola, era brincar de dirigir, né, em cima do pé de goiaba. Eu não sei se alguém já brincou, né? Bota um motorista num galho, no outro galho o trocador, bota uma cordinha para poder balançar o galinho de goiaba para dizer que é o sinal, né? Brincar de revólver por causa daquela novela Jerônimo, o Herói do Sertão. Então a gente fazia os revolvinhos de madeira para brincar, né? A gente ia para o manguezal para poder matar caranguejo com seta, né? Com estilingue, matar as taruíras nos terreiros das casas, né? Tomava banho no rio, fazia jangada de bananeira para poder andar no rio que contornava ali a minha casa, e eu posso dizer que foi uma época maravilhosa, né? Uma época que hoje a gente não vê mais as pessoas fazendo isso, porque hoje tudo é através do celular, esse momento tecnológico aí que tem tirado essa oportunidade das nossas crianças, né? Nesse ambiente, eu vivi até 18 anos de idade, quando meu irmão, para cuidar do meu pai, né, que tinha sofrido um AVC, ele trouxe a nossa família para morar aqui em Goiabeiras. Um fato importante que eu não esqueço, né, foi que no primeiro dia, quando eu saí lá de Cariacica, que vim morar aqui em Goiabeiras, foi que à noite, quando eu fui dormir, eu deitei num colchonete na janela, na porta da minha sala, com a porta aberta, e a cabeça para o lado de fora, para a varandinha, porque eu queria contemplar a beleza daquelas luzes acesas nos postes da rua. Porque lá em Cariacica, onde eu morava, né, as únicas luzes à noite eram aquelas que piscavam dos vagalumes, né, em meio à escuridão. A minha mãe, naquele tempo, né, ela era uma crente no Senhor. Mamãe, desde pequena, ela se converteu, e no meu período da adolescência, ela me levava para a primeira igreja batista de Vitória, e que ficava aí no Parque Moscou, na Rua General Osório, e mais tarde ela foi, né, lá para Beira-Mar, que é onde hoje se encontra lá o auditório deles. Logo após eu ter me mudado para Goiabeira, eu passei no vestibular, ingressei na universidade e conheci pessoas novas. E fato este que fez deixar, né, eu de acompanhar a minha mãe para as reuniões da igreja e passar a viver uma vida bem diferente daquela que eu vivia lá com meus amigos de infância. Hoje, eu digo a vocês, eu louvo a Deus, porque nesse período dos 18 até os 25 anos de idade, o Senhor me livrou de muitos males. As companhias não eram fáceis, os meus amigos não eram fáceis. Eram muitos colegas, e o negócio deles era droga, bebida, era uma loucura. E eu vivi nesse meio com eles, mas o Senhor me livrou de caminhar por esses caminhos. No dia 6 de setembro de 1986, depois, né, de ter tomado um fora de uma namorada que eu tinha, eu passei com o meu Passatinho, o carro que eu tinha ali na praia de Camburi, correndo muito, e a vontade que eu tinha era de jogar meu carro em cima de um poste. Um jovem apaixonado não é uma coisa muito fácil, né? E o meu problema na minha vida sempre foi negócio de namoro, meninas, né? E a minha vontade que deu era de acabar com tudo, porque eu gostava e aquele chute doeu muito, né? E naquele momento que eu passava ali pela praia meio desnorteado, eu lembrei de um médico que é o Dr. Ulisses, que foi cunhado meu, casado com uma irmã minha, e eu fui até ele, né, para conversar, e ele me levou para uma chamada Igreja Maranata. No final da reunião ali, quando fizeram um apelo, muita dificuldade, eu fui à frente. E ali, tomei uma posição, aceitei a Jesus e fiquei me reunindo com eles
mais ou menos por um mês, que foi ali o mês de setembro, até o iniciozinho de outubro. Toda segunda-feira, de segunda a quinta, às 18 horas, sábado, domingo às 18, porque sexta-feira era o único dia que não tinha reunião. Em meados de outubro, ali para metade de outubro, eu recebi um convite da minha tia Dilce, não sei se ela está aí presente, né, para ir a uma reunião no Salão do Horto, lá da igreja, né, dos irmãos, para ouvir um testemunho de um irmão lá de Cachoeiro que tinha restaurado a visão do seu olho, que ele estava quase ficando cego. Eu falei com a Valéria, que era uma colega minha, né, que trabalhava junto comigo na Carga Industrial, e ela pegou para me ajudar, porque ela me conhecia, né, sabia que eu era meio da pá virada, não tinha compromisso nenhum com nada, e ela resolveu me levar lá, me acompanhar. E quando eu cheguei lá no Salão do Horto, né, entrei, subi a escadinha e dei de cara com aquele salãozinho. Aí encostei na porta, meu ombro, olhei para dentro, né, e o que eu conhecia de luxo, né, lá da primeira igreja Batista de Vitória, lá na Maranata, que com nem tanto luxo, mas um lugar bem arrumadinho, certinho, né? Eu, olhando ali, o que eu pude perceber, o que eu pude contemplar, né? Um teto de telha de eternite, muito feio, um piso de cimento queimado, umas cadeiras bregas, né? As cadeiras bem simplesinhas, entendeu? Acostumado com o nosso acolchoado, né? E um grupinho de pessoas, irmãos, tão simples, que eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me virei para a Valéria, né, na porta, e falei assim, Valéria, eu vou entrar, mas às 19 horas, com ou sem você, eu estou indo embora para a Maranata. Se você quiser carona, sai comigo, senão você fica, né, bem delicadamente, né? Ó, irmãos, quando começou a reunião, aquele povo tão simples que eu tinha visto e que tinha me espantado, quando aquele povo abriu a boca para cantar, algo inexplicável aconteceu. Eu me emociono quando eu lembro disso. Foi 1 hora de louvor. E essa 1 hora, o que eu sabia fazer, o que eu fazia era chorar copiosamente, sem conseguir parar. Irmãos, desde aquele dia que eu botei o pé naquele horto, não sei exatamente o dia, ali meados de outubro, eu nunca mais vacilei um dia sequer, ao ponto de não estar junto com os irmãos, né, participando desse glorioso testemunho da Igreja em Vitória. Ali, aqui dali, aquele louvor, aquele momento, mudou a minha vida. E foi nesse ambiente da Igreja em Vitória, que no dia 30 de 11 de 1986, 2 meses após, né, 1 mês e meio mais ou menos, a minha chegada ali, eu fui batizado lá na Praia dos Namorados, onde eram realizados os batismos da igreja. Eu tive, nesse período da minha chegada até hoje, eu tive alguns momentos difíceis até aqui. Momentos que não foram fáceis, mas nenhum deles conseguiu me fazer desistir de caminhar com os irmãos. Eu quero citar 3 momentozinhos rapidamente, porque esses momentos foram marcantes na minha vida. O primeiro deles, né, eu lembro que logo na primeira semana que eu estava lá, ou segunda semana, não me recordo muito bem, né, após uma reunião no domingo à noite, eu esperei acabar a reunião e fiquei lá fora, esperei o irmão Valtir sair no salãozinho, né, que ele conversava com todo mundo e tal, e quando as pessoas foram saindo, né, eu peguei, chamei ele para conversar, encostei na parede e, pela primeira vez, eu tive uma conversa com o irmão Valtir acerca dos meus problemas. Ele me ouviu com muita atenção e, após todo o meu desabafo, né, esperando ouvir dele algo que pudesse me dar
um gás de ânimo, alegria, né, que pudesse me fazer eu ter aquela vontade de estar ali, de continuar, de lutar, porque eu estava no início da minha conversão, muitas lutas, né? Eu peguei e ouvi a primeira frase dele, que não dá para esquecer. E eu confesso a vocês que eu não me lembro de nada mais do que nós conversamos depois que eu ouvi o que ele me disse. Ele virou para mim e falou: Júlio, você é como um cavalo que precisa tomar paulada para ser domado. Ó, irmãos, um recém-convertido ouvir um negócio desse não é fácil. Aquela noite eu fui para casa e nos dias que se seguiram, eu comecei a acreditar que eu realmente tinha me convertido. Porque se eu não tivesse me convertido, eu teria caído fora, eu não teria ficado mais naquele lugar lá. Porque, para mim, naquele momento, isso aqui era a última coisa que o homem poderia ter dito para mim, entendeu? Me chamar dizer que eu era igual um cavalo que precisava tomar porrada. Uma outra coisa difícil, uma outra ocasião, né, foi o primeiro retiro que eu participei lá no sítio Brinco de Ouro. Muitos aqui conhecem o sítio, o Bully, que estou vendo aqui na minha frente, sabe muito bem, né? Era um sítio lá no topo do morro, se eu não me engano, em Roda d'Água, lá em Cariacica, né? Um sítio bem alto. E a nossa cozinheira lá do retiro era a Célia Gandini. E o nosso fogão era a lenha. 11 horas do dia, mais ou menos, um sol de rachar, né? A lenha resolve acabar. A Célia, com tanta gente lá, eu não sei se foi picardia dela comigo, vocês conhecem a Célia, como é que ela é, né? Ela pega, me chama, Julinho, né? Já tem uns tocos cortados lá no alto do morro, e eu preciso que você pegue um machado, vá lá e picote esses tocos, traga para mim em cavaquinhos pequenos, para poder eu colocar no feijão, porque senão a comida não vai dar tempo de sair. Irmãos, naquele momento, na euforia, estavam lá, louvor, reunião, né, novidade no sítio, no retiro, né? Na euforia do momento, eu peguei o machado, subi o morro, atrás da casa, e quando eu cheguei lá, encontrei lá um monte de pedaços já de tora, né, que tinha sido cortado, e comecei a tentar rachar a lenha. O detalhe é que eu nunca tinha posto a mão no machado. Eu não conseguia acertar uma machadada no toco de lenha. Eu botava ele no chão, como me ensinaram, em pezinho com o outro por trás, eu metia um machado, ele batia, resvalava e ia para a terra. Irmãos, um calor escaldante, um monte de borrachudo comendo, todo picado. Foi chegando o momento que eu me ajoelhei no chão, não foi para orar não, irmãos, eu me ajoelhei no chão abraçado com aquele cabo do machado, e eu comecei a chorar copiosamente, desesperadamente, e a única coisa que vinha na minha cabeça era: eu vou descer desse morro agora e ninguém nunca mais vai me ver, eu vou embora, eu vou sumir. E de repente, quando eu estou pensando aqui dali, eu comecei a ouvir o louvor da igreja. Aleluia. O louvor que liberta. Aquele louvor, irmãos, entrou dentro de mim de tal forma que eu me levantei. Vocês não me perguntem como é que eu consegui rachar a lenha e levar para a Célia. Mas aconteceu. E eu desci dali feliz da vida. E eu fui para a reunião. E continuo aqui até hoje. Oh, glória. Aleluia. A terceira ocasião também difícil, que não dá para esquecer, né? Que essas três me marcaram muito, foi a campanha para a compra do nosso terreninho, lá onde tem o nosso auditório. Né? Em uma reunião lá no Salão do Horto, para discutir como seria a campanha para a aquisição daquele terreno. O irmão Valtinho virou para mim, né? Diante de várias pessoas que ele tinha chamado para participar da reunião, ele virou para mim e perguntou assim: Júlio, quanto é que você vai dar? É assim, Júlio, quanto é que você vai dar? Ele não me perguntou: Júlio, você poderia dar alguma coisa? Quanto é que você vai dar? Irmãos, eu estava recém-casado, acho que eu tinha 1 ano de casado,
estava fazendo uma poupançazinha para poder comprar um carrinho, porque eu tinha vendido o meu, né, para poder conseguir me casar. E quando eu ouço aquilo, quanto é que você vai dar? Meu Deus, que pergunta. Eu fiquei tão nervoso e também já estava meio bronqueado, porque eu já estava vendo essas coisas acontecendo junto com os outros, essas perguntas, eu sabia que ia chegar o meu momento. Eu virei para ele e falei bem assim, irmão Valtir, eu vou dar R$300 quando sair a gratificação que a empresa que eu trabalho costuma dar final de ano. Só falei isso, calei minha boca. E aí ele ainda virou para mim e falou bem assim, e sua esposa, quanto é que vai dar? Eu falei assim, não sei. Aí o senhor pergunta para ela. Mas aqui eu já estava, ele viu que eu estava azedo, né? O fato aqui é que eu quase abandonei os irmãos, porque aquela forma com que o irmão Valtir estava direcionando aquela campanha, aquilo não entrava na minha cabeça. Mas hoje eu entendo, né, que se não fosse daquela forma que ele fez, nós não teríamos o auditório, aquele local que nós temos. Resumindo, irmãos, eu sou muito feliz por fazer parte da Igreja em Vitória. Com todos os meus problemas e momentos difíceis que eu pude viver, né, eu pude perceber atentamente, olhando os irmãos, né, o empenho e a sinceridade e o amor, né, do coração do irmão Valtir, né, e dos irmãos que caminhavam com ele, o Derônios, o Eli, o Norival, o Odilon, no trato relacionado com as coisas de Deus e a sua igreja. Eu pude perceber isso. Isso falou forte ao meu coração, né? Eu vi a preocupação com a sã doutrina pelos irmãos, né? A preocupação de nos ensinar a palavra, de não nos deixar fanáticos, né? Eu pude presenciar isso. E isso foi uma coisa que fez muita diferença no meu coração, né? Eu vi o ensinamento acerca da simplicidade do viver da igreja, que tem norteado os grupos familiares. Que bênção é o grupo familiar, a simplicidade dos irmãos, a vivência ali no dia a dia, entendeu? Que coisa maravilhosa, e isso me encantou, né? E, sobretudo, ainda, eu quero dizer que uma coisa que me fascinou e que até hoje me fascina é o amor e a comunhão entre os irmãos, entre todos os irmãos da igreja, independente das mais diversas diferenças que existem em nosso meio. Isso é lindo, né? Talvez a gente possa, às vezes, não dar valor, mas quem vem de fora dá valor. Quem vem de fora, que olha a nossa vida, né, o viver da igreja, eles ficam assim, espantados. Que coisa é essa que lá fora, às vezes, não se vive na plenitude como a gente vive, né? E, por fim, eu não posso deixar de registrar aqui que foi lá naquele salãozinho do Horto, terrível salãozinho, menosprezado, que eu conheci uma jovem, e que essa jovem hoje é a mãe das minhas 3 filhas lindas que eu tenho. Eu agradeço aqui aos irmãos a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa minha história, bem resumidamente, né? E aproveito para passar a palavra para o irmão Rogério, esse irmão tão maravilhoso, tão abençoado, que no começo das nossas histórias, porque chegamos praticamente quase juntos no auditório, eu primeiro, ele depois, eu cometi um grande erro que, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele poderia não estar conosco hoje. E aí eu deixo para ele contar isso para vocês. Vai lá, Rogério. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Fiquem na paz e até breve. Amém, queridos. Graça e paz para os irmãos. Meu coração, assim, é tomado de muita emoção em ver o povo de Deus aqui, né? Eu quero ser muito breve. Nós ouvimos o meu querido irmão Odilon, que eu já subtraí para mim, para ser pai, a despeito aí dos filhos, se não gostarem muito, mas é meu pai também, já tomei para mim. E quero dizer que eu tenho também um amor muito grande pelo nosso amado e querido irmão Noel, ou Júlio.
que foi realmente e tem sido uma bênção na minha vida, como a igreja de forma geral. Eu só queria registrar aqui a segunda parte de um versículo que está lá em 1 Coríntios, a segunda parte, 1 Coríntios, no capítulo número 9, verso 22, a segunda parte diz assim: fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. A minha história no meio dos irmãos, né, que eu estou há aproximadamente 30 anos, nós estamos comemorando o 46º ano do testemunho da unidade, né, irmãos? E eu cheguei após aproximadamente 15 anos que esse processo estava tramitando. Então, aproximadamente 89 foi que eu firmei aí com os irmãos, mas a minha história tem a ver com todos os modos que o Senhor fez para nos resgatar. Ele usa de meios diversos, né, para nos envolver, para se revelar para nós. E na minha história, particularmente, eu tive um momento em que eu recebi o convite. Certamente você, na sua experiência com o Senhor, ouviu alguma voz te convidando para estar no meio do povo de Deus. E, sinceramente, não era a minha opção estar no meio do povo de Deus. Não é que eu tinha uma resistência, nada disso, é que eu não tinha o menor interesse por essas coisas. Então, a minha vida foi para chegar aonde nós estamos hoje, né? Primeiro foi receber um convite, a voz. Depois, nós passamos por um tempo que foi o tempo da tempestade. Vocês vão entender o que eu estou falando. E depois, nós encontramos o abrigo. A voz que eu me refiro é de uma tia muito querida que está aqui, que eu não sabia se eu me escondia, se eu corria quando ela chegava nas nossas casas, porque sempre era a mesma conversa, convidando para reunião, e a gente vamos, sim, um dia a gente vai, aquela coisa que talvez você passou por essa experiência, né? De prometer, de sempre estar presente. Então, para nos livrar, né, eu estava noivo com essa sortuda da Maristela, nós fomos para resolver aquela pendência, né, mais para isso. Eu estive lá no Salão do Horto, realmente, e lá eu fiquei impressionado com o fervor do pregador. Ninguém menos do que o irmão Valtir. Bem, enfim, na realidade, Maristela já havia me falado de um professor que ela tinha, professor de história, que ministrava, assim, mais o evangelho do que propriamente história. E nós tínhamos também a tia Célia, que falava e convidava para estarmos na reunião. Só que Maristela não sabia que a tia Célia falava do mesmo líder espiritual que ela tinha como professor lá ali no Mascarenhas. E nesse dia, eu fui efetivamente conhecer quem era o irmão Valtir e o grupo dos irmãos. Então, esse foi o convite. Nós fomos a essa reunião, mas de forma bem desinteressada, nós não continuamos, obviamente, e chegou o tempo da tempestade. E aí é que eu me reporto a todos os modos que Deus faz. Ele convida, mas ele permite também que você passe pela tempestade. Na realidade, 2 eventos revolucionaram, impactaram a minha família. O primeiro evento que impactou a minha família foi a enfermidade de um tio, meu tio Luiz, né, que sofreu um aneurisma e com 5% de chance de sobrevivência, e a família toda se movimentou e se curvou, a boa parte da família se curvou para ouvir o evangelho, porque não tinha mais plano A, plano B nosso, nós dependíamos de um milagre, e aí essa tempestade fez com que alguns já fossem arrebatados para o reino de Deus. No caso, a minha tia, a esposa dele na época,
foi a minha sogra, né? Também se converteu. E um outro fato que também impactou muito, principalmente a mim, né? Eu tinha um carinho muito grande pelo nosso Dudu, que eu acho que muitos aqui não conheceram, né? O filho da Nádia e do Sérgio. O Sérgio, irmãos, eu tenho como se fosse um irmão de sangue, o Sérgio da Nádia, eu tenho como se fosse um irmão de sangue, e o filho dele, o primeiro filho dele, o Eduardo, nós tínhamos assim um carinho muito grande pelo Dudu. Pensa num menino carinhoso, um menino atento aí às coisas que se referem a ajudar as pessoas, um menino solidário, e eu tinha um carinho muito grande, e o Senhor levou o Dudu, foi um impacto muito grande para todos nós. Nesse rebuliço, a Nádia se converteu ao Senhor, ela se firmou no Senhor, e eu estava vendo aquela tempestade acontecendo por todos os lados. E eu, efetivamente, não havia me interessado, efetivamente, pelas coisas do reino de Deus. Mas a minha mãe também se converteu, né? A dona Elza. A minha mãe se converteu e um dia ela olhou assim para mim e falou: meu filho, eu quero te dizer uma coisa que talvez você vai ficar chateado, mas se nós partirmos hoje, eu vou para um lugar que é diferente daquele que você iria, porque sem Jesus nós não teríamos o mesmo destino. Foi uma pregação simples, mas aquilo ecoou dentro de mim e me causou muita preocupação. Mas mesmo assim, eu ainda não havia discernido sobre a necessidade do evangelho na minha vida. Bem, Maristela, primeiramente, ela foi tocada e começou a marcar algumas reuniões, acompanhar algumas reuniões, que foi o ponto crucial para que tudo acontecesse na minha vida. Uma certa ocasião, Maristela marcou uma reunião de o que eles chamavam, né, na época, nós chamamos até hoje, de um grupo familiar aqui na minha casa. E eu fiz questão de chegar um pouco mais tarde para não participar daquilo, porque eu não tinha nenhum interesse ainda em estar envolvido aí com a Igreja de Deus. Entretanto, o Senhor, que usa de todos os modos para nos resgatar, né? Eles ficaram até mais tarde na reunião, e aqui naquele dia eu pude ouvir a mensagem, receber o carinho dos meus irmãos. Na época, os irmãos de encargo era a Célia, minha tia, a Claudete, que eu tenho muito carinho por essa irmã, e o nosso saudoso Celso Cardoso. Nesse dia, algo aconteceu aqui dentro da minha casa. O que eu me lembro é que eu tive como que uma visão de uma chama que se acendeu no meu coração, na minha alma, e a partir daí eu passei a ter uma sede, algo que foi fantástico. Vejam, eu lembro como se fosse hoje, não sei a data exatamente, mas aconteceu aqui na minha casa, né? Algo que queimava dentro de mim, uma avidez, uma sede para conhecer a palavra, e aí as coisas foram acontecendo. O Júlio se reportou aí num tempo em que o irmão Valtir pediu para que ele trabalhasse conosco, né, comigo e com Maristela, e era o tempo ainda do desinteresse. Eu arranjava muitas desculpas, né, e enganava o Júlio, e a famosa barrigada, e o Júlio chegou para o irmão Valtir e falou: irmão Valtir, eu desisto, aquele casal não quer absolutamente nada. Mas o Senhor, né, não havia desistido de nós, como não desistiu do Júlio, como não desistiu de nenhum de nós, porque ele nos ama muito. E a partir dessa experiência, eu louvo a Deus por esta ferramenta que é o grupo familiar, né? Eu me envolvi profundamente com o grupo familiar, eu vi aquele grupo familiar crescendo, e aquele grupo familiar atendendo fora do meu ambiente aqui de Eurico Salles. Nós íamos para Jacaraípe e tínhamos mais de uma reunião semanal, e daí eu comecei a conviver com a igreja. Irmão Valtir logo: olha, você tem que estar nos grupos familiares agora como irmão de encargo, e eu acabei chegando lá em Anguetá, né, numas pinguelas que tinha ali,
E eu jamais imaginei na minha vida que fosse passar pelo processo no reino de Deus de conhecer pessoas muito simples. E acabei aprendendo a fazer barraco em pleno mangue, coisa que eu jamais pensei que passaria e que aprenderia. Enfim, então esta foi a minha experiência. Eu quero louvar a Deus pela igreja, eu quero louvar a Deus por esse método, que é o grupo familiar, né? Como o grupo realmente foi enriquecedor para a minha vida. A minha casa hoje, né, eu tenho os 3 filhos, que a maioria eu acho que já conhece, estão no Senhor, filho em Portugal casou, e está em Portugal, Samuel, hoje tocando a sua vida no Senhor, e minha filha Letícia. E eu não sei se eles vão brigar comigo, né? Mas essa semana eu recebi uma notícia que eu quero compartilhar com o povo que eu amo, que é a Igreja de Deus, né? Recebi uma notícia que eu estou sendo avô. Então, eu fui impactado por isso. Eu falei, a ficha ainda está caindo, não sei o que é isso muito bem, né? Mas foi a notícia que o Renan me passou lá de Portugal. Então, eu louvo a Deus por isso, e essa um pouquinho da minha história. Amo a igreja, estamos juntos e seguimos juntos, porque somos parte do reino de Deus. Deus abençoe a igreja de Deus. Amém?